Olá, bem-vindos novamente ao canal. Hoje a gente vai falar de um pouquinho do que eu venho falar no livro sobre a capacidade do olhar, tentar passar para vocês os conceitos básicos para vocês acompanharem as minhas explicações e as vivências nas próximas semanas que se seguem, né? Então, vamos lá. Psicanálise, tá? Estruturalmente, a gente pode dividir a psicanálise do Freud, lembrando que eu li os textos, né, nessa editora, que eu não lembro agora o nome, mas depois eu vejo para vocês. E, né, que Freud divide estruturalmente o nosso funcionamento em psicose e neurose. Ele fala que a pessoa na psicose, ela segue o princípio do prazer, diferente na neurose, que ela segue o princípio da realidade. A criança, na infância, ela segue o princípio do prazer, porque ela não tem noção da realidade ainda. Conforme vai crescendo na adolescência e no adulto, ocorre a inibição social e cultural, que a gente chama de castração. E aí, na castração, a gente recorre ao simbólico, à construção de algo que faça um sentido para nós, que costure um pouco dessa questão, que sublime a questão daquele recalque, daquela inibição. Então, seria a arte, o espaço cultural, né? As formas de produção, no caso, produção do estar em ser, no caso, transformar energia yang em yin, mas isso é mais para frente que a gente vai falar. Tenho feito um curso de medicina chinesa, né? Voltado para a acupuntura, e é bem interessante. Bom, voltando. Aí, então, uma forma de suportar essa castração é através do espaço cultural e da arte, né? Quando a gente é criança, na infância, a gente aprende a lidar com a frustração, com o não, né? Mas quando a gente é bebê, por exemplo, e a gente está com fome, a gente chora e sabe que alguém vai dar aquela coisa pra gente. E vem junto o afeto, né? No abraço, né? Na interação afetiva com outro ser humano. Então, o complexo de Édipo seria essa fase oral, essa fase mais concreta, né? De dar, receber, recompensa, frustração e comunicações menos avançadas, né? Tanto que a introdução da linguagem, conforme a criança vai crescendo, não se sabe ao certo, cada pessoa depende de quando ocorre a castração, né? Bom, quando Freud fala que a pessoa entra no princípio da realidade, ela vê que nem tudo é possível. Então, ocorre uma castração do imaginário pela ampliação da nossa percepção social e cultural. Então, expande a nossa consciência, né? O nosso formato de consciência é expandido, né? Cada vez mais pela amplitude que a gente vai tendo no nosso crescimento de território também e de interações, né? Até onde é possível ir, interagir e conhecer. Então, a gente cria e desenvolve o superego, que pode ser neurótico, perverso ou psicótico em estrutura, né? Então, o id é o inconsciente total, o ego é o nosso pré-consciente, como a gente se mostra, como a gente interage, e o superego é o nosso consciente, é o nosso pensamento, né? E essa consciência, esse aumento de consciência também ocorre através da castração, da inibição, quando a gente se torna um sujeito social, que é o desenvolvimento do sujeito social. Essa é uma breve explicação, uma primeira explicação de um conceito básico, que é para vocês continuarem acompanhando, e é um pouquinho do que fala no livro A Capacidade do Olhar. A grande questão é, tá bom, Luísa, você está me falando que Freud falava nos escritos dele que o funcionamento psíquico é por aí. Tá bom, tem muito mais coisas além do que ele fala em detalhes sobre isso é uma visão geral. E a grande questão é, tá bom, o que é a psicose enquanto neurofisiologia, então? Essa é a pergunta, né? O que é a neurose, então, enquanto neurofisiologia, né? Se a gente tem uma interação entre circuitos, que circuitos são esses, né? Será que a psicose tem a ver só com dopamina ou o aumento de dopamina é uma consequência da psicose e não uma causa?
né? São perguntas, porque no delírio tem muito envolvimento, delirium tem muito envolvimento de acetilcolina e também tem delírio e psicose, né? Agora, vale a pena falar também que essa psicose, ela não é psicose, é uma psicose em estrutura, que Freud fala, e não é um surto psicótico, né? Que é uma manifestação de sintomas psicóticos que a gente fala em fenomenologia na psiquiatria, que seria presença de delírios, que é o pensamento com conteúdo fora da realidade, ou alucinações, que é uma alteração da senso-percepção. Se ocorrer isso, são sintomas psicóticos, de um agravamento do sintoma psicótico, mas a psicanálise fala de psicose como estrutura, que é a pessoa que segue o princípio do prazer, né? Que é só voltado para ele, não o princípio da realidade, que é quando a pessoa começa a desenvolver seu sujeito social e começa a desenvolver seu superego, né? E as ferramentas do superego, ela também, as ferramentas ali para criar esse sistema, elas também podem evoluir. E por isso a importância da terapia, tá bom? Bom, foi um prazer estar com vocês de novo. Na próxima eu vou pensar em outro esquema mental para a gente poder falar um pouquinho mais do que está escrito na capacidade do olhar e pensar um pouquinho além do que a fenomenologia nos traz, através sempre da clínica, né, do que se observa no exercício da profissão que eu tanto amo. Tá bom? Até mais.